Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E o tema deste vídeo é: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Vamos entender em mais uma leitura o sinal claro da vinda de Jesus no seu reino no ano 70 DC. Vamos ler o livro histórico de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 36. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Tem versão de texto que diz, está dentro de vocês. 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Versículo 23. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Versículo 24. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Versículo 25. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus estava falando daquela geração do ano 70. Ele disse essas palavras por volta do ano 30 ao 33, dali a 37 anos mais ou menos, veio o juízo de Deus contra Jerusalém. Versículo 26. Assim foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32. Lembre-se da mulher de Ló. Versículo 33. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá, e quem a perder, esse a salvará. Versículo 34. Digo a vocês que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra será deixada. Versículo 35. Duas mulheres estarão juntas, moendo trigo, uma será tomada e a outra será deixada. Versículo 36. Eu estou usando uma versão de texto NAA, Nova Almeida Atualizada. Tanto esta como a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, versículos que não estão inseridos nos manuscritos mais antigos e mais confiáveis, estão entre colchete. Então, aqui o versículo 36 diz assim, entre colchetes: dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Este versículo não existe nos manuscritos mais antigos, que estão inseridos no Códices Sinaíticos, em uma biblioteca na Inglaterra, e eles testificam ditos, palavras, escritos do versículo 4 para trás, ou seja, ele é o mais antigo e mais confiável. Sendo que outras traduções
que foram acrescentados versículos, elas foram tiradas dos manuscritos achados por volta de 1940 a 1950 em Qumran. Por isso que são bem complicado esses versículos, porque já são muito recentes, né? Então foram inseridos. Então se você tiver curiosidade, no Google, coloca lá Códices Sinaíticos, você vai ter toda os escritos que está na Biblioteca da Inglaterra. Lucas 17:37. Vamos continuar. Versículo 37. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O tema deste vídeo é justamente este versículo, que perguntaram para Jesus, no versículo 37. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? Que aconteceria todas essas coisas. E ele lhes disse, Jesus: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Tem versões que diz que é abutres. Aqui há uma revelação muito grande, aqui está uma prova muito concreta da vinda, da consumação do século, do fim dos tempos e do juízo de Deus. Uma hipótese muito adequada neste versículo é que o símbolo que representavam os soldados romanos era de uma águia. Este símbolo estava nos escudos, na bandeira e nos estandartes dos soldados romanos. Neste versículo, Jesus cita um antigo provérbio judaico em resposta à pergunta dos discípulos, afirmando que esses eventos iriam ocorrer no dia que Deus havia escolhido para a vingança, ou o dia do Senhor. Por isso que quando você abre o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, lá está, João diz, eu estava no dia do Senhor, que era o dia da vingança de Deus. O livro de Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do ano 70. Os abutres percebem o cheiro de carniça a quilômetros de distância, muito tempo antes do último suspiro de suas vítimas. O período que Deus preparou para os gentios pisarem Jerusalém foi de 3 anos e meio, como está escrito em diversos livros proféticos. Basta fazermos uma continha simples e vamos entender o que significou 3 anos e meio, ou seja, o tempo dos gentios. 42 vezes 365 dias é igual a 15.330. Você pega 15.330 e divide por 365 dias, que é igual a 42 meses. No livro de Daniel também é relatado este tempo como um tempo e a metade do tempo, que significa 7 semanas, 490 anos e 3 semanas e meia, que seria a metade do tempo. O período de silêncio durou 420 anos, entre o livro de Malaquias e Mateus. A geração que Jesus disse que viria o fim foi de 70 anos. 420 mais 70 anos se cumpriu a profecia de Daniel. Vamos continuar sobre as águias, voando sobre Jerusalém naqueles dias. Assim sendo, mesmo com o céu azul e limpo, os abutres, as águias, já começam a se aproximar dos cadáveres, dos incrédulos para seu banquete final. Uma alusão à carnificina que ocorreu durante o dia do Senhor no ano 70 depois de Cristo. Cerca de 1 milhão de judeus morreram e a mesma quantidade foram levados como escravos. Vamos ler um versículo no livro de Deuteronômio que fala sobre as maldições. Estas eram para o povo escolhido do Egito, quando eram escravos de Faraó. Afinal de contas, as leis foram para eles, o povo israelita. A religião para colocar medo nos fiéis dizem que ainda irão cumprir na vida daquele que não der dízimo, não fizer jejum e outras obrigações da chamada igreja. Assim está escrito:
Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26. Deuteronômio 28, 26 diz assim: E o teu cadáver será alimento a todas as aves do céu, e a todos os animais da terra, e nenhum homem os espantará. Leia esse contexto desse versículo, você vai ver que eram as maldições sobre os que não cumprissem a lei de Moisés. E quem eram esse povo? Os israelitas, os escravos que haviam sido resgatados por Deus, através de Moisés, que foram tirados das garras de Faraó. Não tem nada a ver para nós nos dias de hoje. A religião crava isso como se estivesse acontecendo recentemente. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 19. Olha aqui algo interessante. Volto a repetir, o livro de Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do final dos tempos, que se deu no ano 70 depois de Cristo. Não é 1970, é o ano 70 DC, depois de Cristo. Apocalipse 19, vamos ler 2 versículos, 17 e 18. Diz assim no 17: Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com forte voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Versículo 18: Para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Está vendo? O livro de Apocalipse, quando você tem a revelação do Espírito Santo, a revelação da graça de Deus, você entende tudo. O livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, foi todo cumprido. Ele foi escrito para os acontecimentos. Acabamos de ler sobre as águias, que diz lá no começo, que nós lemos, Jesus se referia a quê? A isto, a esse acontecimento de Apocalipse, que foram mortos, empilhados, um judeu em cima do outro. Os soldados romanos, através do general Tito, que era o líder, manteve Jerusalém cercada por 3 anos e meio. Não entravam suprimentos, nem saía, não entrava roupa, comida, água. Foi uma coisa terrível. Por isso que Jesus disse. Então, sobre as águias, há 2 sentidos. Tanto eram os símbolos que os romanos estavam lá, já haviam invadido, que Jesus disse, como também de tanto cadáver, ali estava o sinal que estava acontecendo a vinda em glória de Jesus pela segunda vez. Consegue entender? E Apocalipse, você vai lendo os livros de Jesus, os livros históricos de Jesus, você vai lendo Ezequiel, Jeremias, Daniel, e você vai encaixando o Espírito Santo, é como se fosse um quebra-cabeça, mas aí vai ficando fácil, você vai encaixando as coisas. O sistema religioso não faz isso, porque eles não têm interesse de mostrar essas coisas. Porque quando você fala que o livro de Apocalipse foi escrito para o ano 70, para o dia do Senhor, para o juízo de Deus que já se deu, que ele não vai voltar mais, que o reino de Deus espiritual já foi estabelecido, eles não podem fazer, porque se fizer, eles estão dando liberdade, eles estão dando carta de alforria aos seus fiéis. Como que eles vão ter salários altíssimos? Como que eles vão andar em carrões blindados? Como vão sustentar, abastecer essas grandes catedrais? Infelizmente, eles vivem da mentira, do engano. E quem paga o pato? Os fiéis, aqueles preguiçosos, aqueles incrédulos, aqueles gananciosos que, ao invés de procurar o abençoador, ficam atrás das bênçãos. E nisso são escravos de mentiras, de enganos, são escravos do sistema religioso. A ceia do Senhor foi a ira dele. Que os animais, as aves, comeram carne de reis, príncipes, cavalos, cavaleiros e milhões e milhares, centenas e centenas de milhares de judeus. Imagine em pleno século XXI como seria a imagem do céu
desde o Brasil até o Japão, fazendo contorno no globo terrestre. Fala a verdade, a religião é pura loucura. Ou sou eu que estou louco? Nos dias de hoje, que eles dizem que esses acontecimentos, esses acontecidos no livro de Apocalipse ainda se darão, mentaliza, fecha o olho e tenta imaginar. Se essa vingança viesse hoje, essas aves, como elas rodeariam o globo terrestre? Não tem cabimento. Sem entendimento, a religião fala a respeito deste versículo. Como Armagedon. Sobre esses ocorridos, Deus já havia profetizado para o profeta Ezequiel por volta de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Há mais 70 anos, que foi o tempo da desolação de Jerusalém, como está escrito no livro de Daniel, no capítulo 9 e versículo 2. Diz assim, deu mais ou menos, fazendo a conta, dá mais ou menos 670 anos até o seu cumprimento, no ano do juízo de Deus. Os escritos da profecia são estes, Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao 19, diz assim, E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, fala a toda ave emplumada e a cada animal do campo, reuni-vos e vinde, ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Versículo 18. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros, de cabras e de novilhos, todos cavados de Baçã. Versículo 19. E comereis a gordura até que estejais cheios, e bebereis sangue até que estejais bêbados, do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Estes foram os personagens da ceia do Senhor no seu dia, no dia do Senhor. Então, amados, o ano 70, a ira de Deus, a vingança, o dia de indignação já ocorreu. Não esperem Jesus voltar pela terceira vez. Ele veio a primeira vez quando ele ressuscitou, no domingo de Páscoa. Ele veio pela segunda vez no ano 70, em juízo contra o povo dele, que Deus havia escolhido, que foram os judeus. E não vem mais. Hoje, Deus, Pai, reina dentro do nosso espírito. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Se gostou desse vídeo, então dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe. Vamos levar adiante o que a religião não lê para os seus fiéis. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.